Fernando, como é que o senhor vê essa questão do rock? Tem tanta coisa para falar que até é difícil escolher por onde começar, né? Mas eu tenho umas coisas importantes. Primeiro, eu entendo como músico agora que o ritmo não é algo neutro por si. Então, não vou falar sobre rock, isso pode ser para o frevo, pode ser para o funk, isso pode servir para qualquer estilo musical. Engana-se aquela pessoa que pensa que os sons não carregam uma mensagem por si só, independentemente da letra. Então, quando você pensa, por exemplo, que vacas que produzem leite tipo A, elas produzem mais leite ouvindo determinado tipo de música, você percebe, então, que a música tem um impacto sobre isso. Existe a ciência da musicoterapia, né? Eu assisti o parto dos meus filhos, por exemplo, e minha esposa estava ouvindo um determinado tipo de música projetado para o ambiente da sala de parto, específico para baixar a pressão arterial dela. Então, existe um poder nesse sentido, que não é um poder místico, não é um poder satânico, não é um poder objetivo da música, de sua pulsação produzir em nós sensações. Então, a maior prova disso é a trilha musical do filme. Se você assiste o Tubarão e está lá, aí você desliga o volume da televisão, o tubarão vira um lambari, né? Então a coisa está sendo levada, aquela cena do chuveiro do Alfred Hitchcock, sem aquele o suspense foi embora. Então existe sim nos sons uma capacidade intrínseca deles de produzir em você determinado tipo de euforia, ou de tristeza, ou tudo mais. Então quando a gente falar disso, seja rock, seja samba, seja qualquer estilo musical, nós temos que nos perguntar que tipo de efeito esses sons estão produzindo na pessoa que o ouve. E se é esse o tipo de efeito que a gente quer que as pessoas que estão cultuando a Deus tenham sobre si. Se é o impacto que nós queremos causar nas pessoas, se for o caso de impressioná-las, né? Ou se é para onde nós direcioná-las a se expressar, né? Em direção a Deus, se é isso que nós desejamos. Então, o rock não é neutro. Foi feito um estudo na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, relatado no livro O Poder Oculto da Música, de David Temme, da editora Cultrix, em que eles colocaram duas plantas de igual pacote de sementes, em vasos com terra da mesma qualidade, da mesma quantidade, em duas salas iguais, com iluminação igual, temperatura igual, e uma planta cresceu ouvindo concertos de Brandenburgo de Bach, e a outra planta cresceu ouvindo rock e heavy metal. E foi documentado que a planta que cresceu ouvindo Bach cresceu mais do que o esperado em direção ao alto-falante, e a planta que estava ouvindo heavy metal cresceu menos do que o esperado, fugindo do alto-falante. Então, são estudos que mostram, em alguma medida, o efeito de determinados estilos musicais e de determinada combinação de sons, né? E aqui não vai uma crítica específica ao rock, não, pode ser um estilo, mas essas coisas não são neutras como se pensam, né? Então, e aí a gente pode dividir isso. Se a gente separar melodia, de harmonia e de ritmo, os três elementos da música, a gente vai ver que a melodia é a parte da música que vai apelar para os nossos sentimentos. Os italianos, que são os caras que sentem, que falam e tudo mais, são os campeões da ópera, né? Onde eles expressam, através daquele estilo, uma gama muito ampla de sentimentos, né? Já a harmonia é aquela que combina vários sons ao mesmo tempo, né? A parte da música que trata da combinação dos sons já vai apelar ao seu intelecto. E é por isso que uma música com harmonização bastante elaborada vai falar com você, e é a cara da música dos alemães, o Bach, aquela música intelectual, aquela construção. E o ritmo vai apelar para o seu corpo, né? Então, quanto mais acentuado for o elemento rítmico na música, mais participação muscular você terá, mais envolvimento dos seus batimentos cardíacos e de outras coisas. E não é à toa que o brasileiro, com esse jeitão tropical de ser, tem uma música bastante ritmada, e quanto mais você vai subindo lá para o Nordeste, mais vai aumentando o ritmo que você vai ouvindo. Então, é nessa hora que nós devemos nos perguntar, especialmente dentro de um ambiente litúrgico, que elementos da música nós vamos querer valorizar acima de tudo, e que reação nós vamos querer no povo de Deus acima de tudo. Só mais uma pergunta, antes de passar a palavra para o pastor Cláudio. No caso é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? Tá, na igreja o estilo de música tem que ser como eu mesmo falei na escalada de abertura, não é qualquer tipo de música que serve para o ambiente de culto, mesmo que ela não seja
Sim. satanizada. Seja né? lícita, né? Mas não para o contexto litúrgico. Lícita, mas não para o contexto litúrgico, amém. E fora da igreja, por exemplo, o senhor aconselha ouvir rock? Depende. Existem alguns sentimentos que podem não ser apropriados para o contexto de culto e podem ser apropriados para o contexto não de culto. Mas existem outros sentimentos que não devem ser apropriados para o cristão em contexto nenhum. Então, qual vai ser a pegada da música? Para onde ela vai me levar? Tem direções que ela deve me levar, que ela pode me levar e que não convém ao culto, mas que não há problema nenhum fora do culto. Mas tem direção que a música vai me levar que não convém em lugar nenhum, seja no culto ou seja fora dele. É o caso do rock? Depende, porque como a gente estava falando aqui, tem coisa que é cantada com rock nas igrejas há anos. Eu não entendo muito de rock porque eu não me preocupo em categorizar as coisas assim. A minha abordagem, a minha aproximação ao assunto é uma aproximação diferente. Mas se eu estiver correto, quando a gente cantava lá, há 30 anos atrás, meu coração transborda de amor, era um rockinho lá, tranquilo. E isso aí já não há mais resistência, pelo menos que eu saiba isso há bastante tempo. Rock está lá dentro da igreja, né? Então, se eu falar assim, esse estilo não dá. O rock é muito amplo, né? Agora, então, essa é uma coisa que eu também não entendo. É uma dificuldade. E eu não conheço o suficiente para dizer, esse rock é daquela divisão, da subdivisão tal. Aí eu já não vou me intrometer, porque realmente não é... Agora, é possível você ter esses sentimentos negativos, que certamente existem em algumas modalidades de rock, em outras músicas que não são rock. Eu me lembro, por exemplo, da minha infância, que tinha uma música de Taca Pedra na Geni, Maldita Geni, e não era rock. E que você ouvia aquele som, você ficava com raiva, você ficava na carne, porque a música te levava para aquilo. Quer dizer, não adianta falar que é culpa do rock, embora certamente alguns tipos de música que nós chamamos de rock vão levar você para uma direção que não convém.